Olá pessoal, tudo bom? Então hoje eu trago para vocês aí uma mensagem de Mahatma Gandhi. Quando a alma está feliz, a prosperidade cresce, a saúde melhora, as amizades aumentam, enfim, o mundo fica de bem com você. O mundo exterior reflete o nosso universo interior. Então, só para vocês, só para a gente não perder o costume, né? E uma mensagem positiva para o nosso dia de hoje, certo? Vamos agora dar uma relembrada em tudo que a gente já estudou, como eu já tinha comentado isso com vocês. Então hoje a gente vai dar uma reforçada nos conteúdos de fotossíntese e respiração celular, certo? Então primeiro, metabolismo celular. O que é o metabolismo? Então o metabolismo é um conjunto de reações químicas que ocorrem no nosso organismo. Todas as reações químicas, certo? Estão totalmente ligadas ao metabolismo. E de onde vem essa energia? Não canso de dizer. Esta energia, para que o nosso metabolismo aconteça de maneira adequada, vem da alimentação. Uma boa alimentação, certo? Não uma alimentação qualquer. Uma alimentação rica em carboidratos. Porque carboidrato é açúcar. E essa é a nossa fonte de energia principal. Não comer excesso de açúcar, calma lá, tá? Mas gradativamente, um pouco de açúcar, não um açúcar mesmo. Um macarrão, uma fruta, leite, certo? Então tudo isso nós adquirimos energia. Uma alimentação adequada é tudo na vida de uma pessoa. Alimentação balanceada, tá? Onde a energia vai ficar armazenada? Então, ela vai ficar armazenada sempre em moléculas de ATP. O ATP é a adenosina trifosfato, que seria uma molécula de adenina, que é uma base nitrogenada que a gente já estudou, uma pentose e 3 grupos fosfatos. A cada liberação de um grupo fosfato, libera energia, certo? Como o ATP armazena energia? Então, a energia liberada na quebra da glicose é armazenada nas ligações de fosfato. E cada vez, voltando ali, cada vez que eu perco aquela molécula de fosfato, eu libero uma graminha ali de energia, certo? E vai liberando na medida que a célula vai necessitando. Ali, ATP, ele libera energia e vai formar ADP, que é a adenosina difosfato, mais uma pentose. E existem casos de perder as 3 moléculas de fosfato. Então, a gente vai ficar com a adenosina monofosfato, certo? Seres autótrofos são seres que produzem o seu próprio alimento. E a energia que move essa produção é a energia do Sol. Não só a energia do Sol, né? Porque nós temos os seres fotossintetizantes, que vêm com a energia do Sol, e nós temos os seres quimiosintetizantes, que através de reações químicas que eles produzem a energia. Tranquilo? Então, energia luminosa e energia química ou energia de reações através de oxidação, que são apenas as bactérias que fazem a quimiossíntese. Seres heterótrofos não produzem o seu próprio alimento. Então, nós precisamos diretamente dos autótrofos e de outros heterótrofos para que a nossa alimentação seja adequada, certo? Lembrando que a nível de energia, é mais energético nós comermos um prato de salada do que um prato de carne. Porque as plantas, elas estão no primeiro nível trófico. Elas pegam a energia do sol e já convertem em energia química para elas, certo? Então, é muito energético comer plantas, frutas, legumes, verduras em geral. Fotossíntese. Então, a fotossíntese seria lá a energia solar transformada em energia química. Uma molécula de gás carbônico mais água, de acordo com a luz e clorofila, vai formar a glicose e o oxigênio.
Lembrando que, pessoal, vocês que não estão participando das lives, extremamente importante, porque durante as lives, na correção de exercícios, eu volto muito nesse assunto. Então, é de extrema importância vocês estarem participando das nossas lives de correção de exercícios, tá? Cloroplastos. Os cloroplastos são organelas que são responsáveis por absorver a luz do sol, certo? Então, ela que vai absorver a luz do sol para que essa luz do sol mova toda essa energia e essa reação da fotossíntese. Porque quando a gente vai voltar ali, daqui a pouco eu vou falar sobre isso para vocês. Então, cloroplasto, tanto tanto o cloroplasto quanto as mitocôndrias, eles fazem parte de uma teoria chamada de teoria endossimbiótica, que é uma teoria que afirma que tanto o cloroplasto quanto a mitocôndria eram células procariontes que foram se aproximando de células eucariontes e começaram a fazer parte delas, tá? E por que eles acham isso? Porque cloroplasto e mitocôndria, eles têm DNA, RNA e ribossomos próprios. Então, ele não necessita do comando da célula para que ele se reproduza, tá bom? Cloroplasto ele vai apresentar duas membranas, uma externa e uma interna, tilacoides, que são moedinhas. Quando forma uma pila de tilacoide, a gente chama de grânum, e várias pilhas de grânum é chamado de grana, certo? E todo preenchimento ali do cloroplasto, seu interior, é chamado de estroma. É nos tilacoides que vai ocorrer a fase clara e é no estroma que vai acontecer a fase escura da fotossíntese. Então, ali, fase clara ou etapa fotoquímica e fase escura ou etapa química. Tranquilo? Fase clara. A fase clara vai ocorrer nas membranas dos tilacoides. E é necessária a presença de luz para que essa fase clara ocorra de maneira eficiente. E vão acontecer dois processos. A fotofosforilação, que é a formação do ATP, para que mova a fase escura, e a fotólise da água, que é a quebra da molécula de água, que aí então vai produzir o oxigênio, que nós utilizamos na nossa respiração. Então, a fotofosforilação fotossintética é uma série de reações químicas desencadeadas pela ação luminosa, que vai resultar nessa produção de ATP e também em liberação de hidrogênios ali da fotólise da água, que vão ser pegos pelas moléculas aceptoras, ou NAD-FAD. Então, ali nós temos a luz solar incide na molécula de clorofila, e essa molécula vai armazenar energia e elétrons são liberados. Este elétron é passado para uma proteína transportadora presente na membrana dos tilacoides. Desta proteína, o elétron é passado para outras proteínas transportadoras presentes nas membranas dos tilacoides. E quando o elétron vai pular de uma proteína para outra, é aí que os ATPs são liberados, são produzidos. Do mesmo jeito quando a gente fala na questão da cadeia respiratória da respiração celular, que o elétron ele vai pulando de um citocromo para o outro. E neste pular é que vai liberar uma grande quantidade de ATP. Fotólise da água seria a quebra da molécula de água. Então, ali nós temos um oxigênio e duas moléculas de hidrogênio, certo? Então, esses hidrogênios eles vão ser separados do oxigênio. O oxigênio voltará, né, ele vai sair da célula, né, da célula vegetal através dos estômatos e voltar para a atmosfera. E esses hidrogênios vão ser pegos pelas moléculas aceptoras, que no caso da fotossíntese é apenas o NAD. Na respiração celular a gente vai encontrar o NAD e o FAD, certo? Então o que acontece? Para que esses hidrogênios não fiquem
soltos no citoplasma, eles vão ser pegos aqui pela molécula aceptora. Ela gruda no hidrogênio, certo? E o oxigênio, a molécula azul ali, ela vai ser liberada para a atmosfera. Fim da fase clara. Então, quando a fase clara finda, nós teremos os ATPs que vieram da fotofosforilação e o NADPH2 que veio da fotólise da água. Começa então a fase escura. A fase escura, ela não vai depender da luz. Por quê? Porque ela vai ser movida através do ATP e do NADPH que foram produzidas na fase clara, certo? Então, ela vai precisar obrigatoriamente dos produtos da fase clara, mas não da luz. E a fase escura é também chamada de ciclo de Calvin-Benson. Então, ali nós temos a formação, na fase escura, a formação da glicose, certo? E isso é de extrema importância. É na fase escura que o gás carbônico que foi absorvido pelos estômatos será convertido em glicose, tá? O gás carbônico e mais os hidrogênios que foram agarrados pelo NADPH2. Certo? Então, entrou o gás carbônico pelos estômatos. E o NADPH2, que está ali segurando as moléculas de hidrogênio. Eles vão se juntar para formar a glicose. Então, na equação geral da fotossíntese, nós teremos 12 moléculas de água mais 6 moléculas de gás carbônico. Com a luz, vai formar uma molécula de glicose e mais 6 moléculas de água e mais 6 moléculas de oxigênio. Tranquilo, pessoal? Então, beleza. Essa é a nossa fotossíntese. Voltando agora para a respiração celular. Quando nós falamos, então, em respiração celular, vão ser todas as reações que resultam em liberação de energia através de uma molécula de glicose. Lembra? Ontem eu até comentei com vocês na live, eu tô falando ontem porque eu tô gravando a aula hoje, que é terça-feira de manhã, tá? E a nossa live foi na segunda dessa semana, de feriado. Eu comentei com vocês que a respiração celular e a fotossíntese, elas são inversamente proporcionais, elas são sinérgicas. O que vai acontecer? A fotossíntese, ela é o processo para formar a glicose. E a respiração é a quebra da glicose para a produção de energia, tá? Quando a gente fala em respiração celular, existem dois tipos de respiração celular. A respiração anaeróbia, ou também chamada de fermentação, e a fermentação aeróbia, em que se utiliza o oxigênio para entrar na organela da mitocôndria, certo? Vamos falar da respiração aeróbia hoje. A respiração aeróbia é o processo pelo qual a glicose ela vai ser quebrada em gás carbônico e água na presença de oxigênio. O rendimento da respiração aeróbia é em média de 38 ATPs por molécula de glicose quebrada. Então, cada molécula de glicose quebrada, ela vai gerar em média 38 ATPs. Por isso que de extrema importância a alimentação. E a respiração aeróbia é dividida em 3 fases, começando ali pela glicólise. A glicólise será a quebra da molécula de glicose em 2 moléculas de piruvato. Essas moléculas de piruvato, elas precisam ser quebradas, né? Elas precisam ser produzidas através da quebra da glicose para que elas consigam entrar na mitocôndria. Porque a glicose em si não consegue entrar na mitocôndria, certo? Então, ela precisa ser degradada para que forme o ácido pirúvico para que ele entre na mitocôndria. Lá na mitocôndria, então, ela vai ser constituída de também, do mesmo jeito que o cloroplasto, duas camadas de membrana, uma interna e uma externa. Aí a mitocôndria, ela vai ter no seu interior a matriz mitocondrial e as cristas mitocondriais. É na matriz mitocondrial que vai acontecer o ciclo de Krebs
E são nas cristas mitocondriais que vai ocorrer a respiração, a cadeia respiratória, certo? O ciclo de Krebs, então, ele vai produzir, né, no caso, o gás carbônico, porque o piruvato ele vai sofrer a descarboxilação, é a perda de gás carbônico, certo? E esse gás carbônico que foi originado da quebra do ácido pirúvico, ele vai sair na nossa respiração. Tranquilo? Nós inalamos oxigênio e exalamos gás carbônico. Aqui nós temos a equação geral da respiração celular. Então, uma molécula de glicose mais 6 moléculas de oxigênio vão originar 6 moléculas de gás carbônico mais 6 moléculas de água e, em média, de 38 ATPs. Aqui nós temos a mitocôndria, né? Então, nós temos a membrana externa, a membrana interna, a matriz mitocondrial e as cristas mitocondriais. Como eu disse para vocês, a primeira etapa é a glicólise. Quebra a glicose em 2 moléculas de ácido pirúvico e 4 ATPs. Mas, desses 4 ATPs, 2 permanecem no citoplasma. Porque para quebrar a molécula de glicose, eu utilizei 2 moléculas de ATP. Eu preciso de energia para quebrar a glicose, certo? Então, o saldo energético da glicólise é de apenas 2 ATPs. Aí nós temos a formação do NADH2, que ele veio da quebra da glicose. Porque assim, a molécula de glicose é C6H12O6. A molécula de ácido pirúvico é C3H4O3. Então vai sobrar, né, 4 moléculas de hidrogênio que vão ser pegos pelo NADH2, certo? A segunda etapa é o ciclo de Krebs. Então, cada piruvato vai passar uma vez. Como eu produzi 2 piruvatos, cada piruvato vai fazer uma volta completa no ciclo de Krebs, certo? Então, a primeira coisa, o ácido, quando o piruvato entra na célula, ele vai se ligar a uma molécula de uma coenzima A, formando a acetilcoenzima A e perdendo o gás carbônico, formando então lá o ácido cítrico, formando gás carbônico, o gás carbônico vai ser originado, né, nesse ácido cítrico e vai liberar moléculas de hidrogênio, pegos pelo NAD e pegos pelo FAD, formando o ácido oxaloacético, certo? Aí nós temos a terceira etapa da respiração celular, que é a cadeia respiratória, ou também chamada de cadeia transportadora de elétrons. Essa cadeia transportadora de elétrons vai ocorrer nas cristas mitocondriais. O elétron ele vai pular de um citocromo para o outro até chegar ao oxigênio, que é o nosso aceptor final. Quando ele chega ao oxigênio, esse hidrogênio ele vai se juntar ao oxigênio formando a molécula de água. Por isso que o produto final da cadeia respiratória é a água. Tranquilo? Então, ali nós temos os citocromos. Os elétrons eles vão pulando de um citocromo para o outro, né? Cada degrau dessa escada é chamada de citocromo. E quando ela vai chegar lá no final, o aceptor final é o oxigênio. Isso nós não temos na fermentação. Guardem isso. Por isso é devido aqui à nossa cadeia respiratória que a respiração celular tem um saldo tão energético. Tranquilo, pessoal? Então, ali nós temos o saldo energético, o rendimento energético, né? Glicólise que ocorre no citossol, saldo energético de 2 ATPs. Ciclo de Krebs, 2 ATPs, e ocorre lá na matriz mitocondrial. E a fotofosforilação oxidativa, ou também chamada de cadeia respiratória, 34 ATPs e ocorre nas cristas mitocondriais.
Tranquilo, pessoal? Inspire amor, expire gratidão. Gratidão imensa pela nossa aula de hoje. Beijo grande para vocês. Até a próxima.